Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para a glória de Deus e para juntos também podermos meditar mais uma vez no Santo Evangelho do Senhor. Hoje, nessa noite, nós vamos voltar à carta de Romanos, capítulo 10, e hoje nós vamos nos apegar à parte que vai nos dar bastante entendimento sobre a importância da pregação, a importância da palavra. E hoje nós queremos nos apegar um pouco sobre o versículo 9 e o versículo 10. E assim a gente pode olhar um pouco e complementar aquilo que falamos na última pregação, aonde o fim da lei é Cristo. Então hoje nessa noite, você que tem a sua Bíblia, abra ela em Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor: Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então aqui está a porção que nós vamos pegar hoje nessa noite e olhar com um pouco mais de atenção. Amados, obviamente, aqui, estes versículos procedem do que houve antes, daquilo que nós estávamos falando. O apóstolo Paulo estivera mantendo aqui, diante de nós, uma comparação entre a tentativa de conseguir a justiça da lei, pela lei, e a que é obtida pela fé. Isso é muito importante para nós, e fazermos essas distinções, pois nós vimos que todo aquele que tenta, de alguma maneira, obter a justiça, obter a salvação, se não pela fé, se não pela obra de Cristo, nós vemos que a pessoa, ela acaba depositando a fé em si mesma. Isso é ruim, isso não é bom. Por quê? Porque isso acaba afastando a pessoa do Evangelho de Cristo, do Evangelho que nós anunciamos, das boas novas, pois as boas novas é exatamente isso, é quando nós ouvimos a mensagem, entendemos a mensagem e abraçamos a fé pela graça. Então isso, amados, é importante. Então o apóstolo Paulo, ele vem aqui fazendo então essa comparação, essa distinção, e ele vem mostrando para nós que para obtermos a justiça, não há outro caminho, não há outro meio, senão pela obra de Cristo Jesus ali na cruz. Vimos, amados, que ele contrasta esses dois meios, ou caminhos, para mostrar que o primeiro é sem esperança. Por quê? Porque cumprir a lei é impossível, mas que o segundo é límpido, claro e essencialmente simples. Então o apóstolo Paulo, ele mostra para nós, e isso tem que ficar cada vez mais claro para nós, que o apóstolo Paulo, ele deixa essa informação muito bem nítida, que para obtermos salvação, existem dois caminhos. Existe o caminho daquele que nós, cheio de esperança, que nós descansamos totalmente em Cristo, e existe o outro caminho, que ele é sem esperança alguma. Ele é desprovido de segurança, de paz, pois é impossível o homem obter a sua salvação pela lei. Porém, para nós,
quando nós entendemos e passamos a entender o Evangelho, passamos a entender a boa nova do Evangelho, por isso que nós temos que sempre fixar na mente dos homens pecadores a lei de Deus, para que haja sobre eles uma clara evidência sobre as exigências da lei, como nós falamos no culto passado, para que eles possam compreender a dimensão dessa graça que nos alcança, essa graça maravilhosa que Deus nos dá. Então nós vemos que um caminho é sem esperança e o outro, essencialmente, ele é cheio de esperança e simples, pois a declaração fundamental de Paulo, amados, é pois que a salvação é inteiramente pela fé. E a palavra da fé que pregamos, isto é, o Evangelho, é uma proclamação desse fato. Então, amados, o que nós temos que ter em nossas mentes é exatamente isso. É a simplicidade do Evangelho, é a eficácia do Evangelho, a eficácia da obra de Cristo em nós. E nós temos que depois olharmos o que o apóstolo diz como a palavra da fé que pregamos. O apóstolo Paulo, ele sempre insiste nisso. Ele insiste que a pregação ela é fundamental. Ela é fundamental para esclarecermos estes pontos, pois esses pontos salientam para nós o que acabamos de dizer, a simplicidade e a grandeza, a magnitude do Evangelho. E ao pregarmos o Evangelho corretamente, ao anunciarmos as implicâncias da lei, as exigências da lei, ao mostrarmos ao pecador que é impossível qualquer homem cumpri-la, quando então aparecemos com a boa notícia, a boa nova, que Cristo viveu uma vida perfeita por nós, e que isso é nos dado gratuitamente, é maravilhoso. Sabermos que alguém nos dá algo irrevogável, isso para nós é importante. Então a pregação ela é fundamental para isso, para mostrarmos aos homens a necessidade da pregação e da compreensão dela. Pois é evidente que essa é o grande tema da epístola de Paulo aos Romanos. O apóstolo Paulo havia anunciado no início, lá no capítulo 1, versículo 16 e 17, ele não se envergonha do Evangelho de Cristo, diz ele, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E agora Paulo está realmente dizendo isto de novo aqui. Ele nos diz que a única maneira de alguém ser justo diante de Deus é crer no que Deus proveu no Senhor Jesus Cristo para nós. Está vendo como isso é importante? Quando nós olhamos para Cristo e descansamos na obra que Ele fez por nós, o que eu preciso? Ter fé. O que eu preciso? Descansar naquilo que Cristo fez por mim. Quando eu tenho esse entendimento, quando eu vejo a grandeza disso, a eficácia, quando eu vejo que isso é algo feito por Deus, ao meu favor, não tem como não se alegrar, não tem como não olharmos com alegria. E Paulo salienta isso, e o apóstolo Paulo salienta isso para nós, e ele diz, porque eu não me envergonho do Evangelho. O Evangelho para nós não é motivo de vergonha,
Antes, nos gloriamos na cruz de Cristo, nos gloriamos naquilo que Cristo fez. Então o apóstolo Paulo, ele fala novamente isso. Ele nos diz que a única maneira de alguém, amados, ser justo diante de Deus é crer exatamente em Cristo. E esse é o conteúdo da palavra da fé, do evangelho ao qual pregamos. E assim, amados, tem estabelecido isso como um princípio. Paulo passa a expô-lo em detalhes nesses 2 versículos que vamos examinar nessa noite. A primeira palavra do versículo 9 é que. Talvez possamos traduzir pela palavra porque. Pois, fazendo isso, a proximidade da verdade que deve ser criada e confessada é posta em destaque aqui. Então o apóstolo Paulo nos mostra isso. Somos então postos, amados, mais uma vez, face a face, com uma das grandes declarações do Evangelho de Jesus Cristo, hoje nessa noite. Aqui, ele é posto diante de nós sobre ambos os pontos de vista, tanto teórico quanto prático. E quando o examinarmos, estaremos submetendo à prova a nossa profissão de fé, naquilo que cremos. E vocês notaram que culto após culto, a nossa fé sempre está sendo posta em prova? Que culto após culto, o que o apóstolo Paulo tem tentado nos mostrar é: verdadeiramente você creu na obra de Cristo? Verdadeiramente você crê na obra de Cristo? Verdadeiramente você descansa na obra de Cristo? Verdadeiramente você entendeu o que Cristo fez realmente por nós? Isso é maravilhoso. Pois a nossa profissão de fé diz muito ao nosso respeito. Esta grande declaração que estamos considerando é, ao mesmo tempo, não somente uma declaração do que a pregação do Evangelho é, quer dizer, não somos levados a lembrar o que deve ser pregado, mas também do que se deve crer. Isso é maravilhoso. Veja, em um culto, nós sempre estamos pondo isso à prática. O que está sendo pregado? O que eu tenho que viver? O que eu estou vivendo é o que eu estou ouvindo que está sendo pregado? Toda vez que eu ouço a pregação me confronta. Ela faz com que eu sempre olhe para a minha fé e veja se eu estou crescendo nessa fé, nesse conhecimento. Fé aqui não é só falar eu creio, não é isso. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo para nós é: a sua fé, ela tem argumento? A sua fé, ela tem uma base de ensinamento? A sua fé, no que você crê, realmente impacta a sua vida de tal forma que tudo que está em você e ao seu redor é impactado por aquilo também? Então veja, amados, veja o quanto isso é maravilhoso. Pois aqui então, nós vemos que sempre temos que entender que a pregação do Evangelho, o que é a pregação do Evangelho? E no que cremos? E no que se deve crer? É, pois, um teste completo sobre se cremos verdadeiramente no Evangelho e se estamos de fato na fé ou não. Por isso é importante você ter sempre diante de você um pregador que leve você a entender a fé, compreender a fé, as bases da fé. E culto após culto, dia após dia, você sempre pondo a sua fé em prática, testando a sua fé, testando os seus conhecimentos.
e ver se verdadeiramente a sua fé está firmada em Cristo ou não. Esse é o valor das grandes proclamações do Evangelho que o apóstolo Paulo nos oferece aqui e ali em todas as suas epístolas. É isso que ele faz conosco. Ele faz com que nós olhemos para a nossa fé e vemos se de fato há os fundamentos da base da fé cristã em nós. Em outras palavras, amados, o apóstolo Paulo nos dá uma definição da fé salvadora. Veja como isso é importante. Ele define para nós as bases da fé salvadora. Muitas pessoas se dizem cristãos, porém, quando você questiona sobre a fé deles, sobre aquilo que eles creem, eles não sabem da razão da sua fé. A sua fé é mais baseada nos mitos, no misticismo, na crendice, do que realmente biblicamente falando. Quando nós conversamos com a maioria dos cristãos hoje, eles são superficiais e rasos na definição do que é o Evangelho de Cristo. E isso, amados, é terrível. Então veja o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está agora para nós definindo a fé salvadora. E não dá mais importância do que o claro entendimento do que ela é. Os versículos que lemos podem ser divididos de maneira muito simples para a nossa compreensão. Devemos considerar primeiro o conteúdo da fé salvadora. Ao perguntarmos para muitos se eles sabem o que de fato isso significa, a maioria não sabe explicar, a maioria não sabe definir, entram em contradições. Então, amados, devemos considerar primeiro o conteúdo da fé salvadora e depois o seu caráter, porque as palavras do apóstolo Paulo tratam com muita clareza de ambos os aspectos. Antes de nos ocuparmos da primeira dessas questões hoje, há um ponto mecânico ou técnico do qual devemos tratar primeiro. Nestes 2 versículos, Paulo inverte a ordem do que está dizendo. No versículo 9, ele diz: confessar com a boca precede o crer no coração. Ao passo que no versículo 10 é o contrário. No entanto, não há dificuldades quanto a essa mudança. A explicação é como segue. O versículo 9 foi escrito do ponto de vista de um homem que faz uma declaração acerca de si próprio como cristão. Começa, pois, com uma confissão. O versículo 10 adota o ponto de vista de um homem. Pode falar como fala. E assim, o crer vem primeiro. O Salmo 116, 10 expressa isso perfeitamente. Diz o Salmo: cri, por isso falei. Vê-se a mesma coisa nos evangelhos. Do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Mateus 12:34. Portanto, amados, tendo tratado disso, chegamos ao tema da fé salvadora e vamos considerar o seu conteúdo nessa noite. Aqui nos é dado um maravilhoso sumário dele. Aventuro-me, amados, a opinar que talvez não haja nada mais importante para qualquer um de nós do que justamente essa questão. Certamente não há nada na esfera da igreja, nada que seja mais importante nos dias atuais e, portanto, é igualmente urgente no mundo. Porque o mundo não sabe, porque o mundo nada sabe, ouve a igreja, e se o mundo está confuso,
como de fato está, é porque a igreja que ele ouve está confusa também. Assim, amados, sob todo e qualquer ponto de vista, a declaração em foco é verdadeiramente crucial para nós. Notem que eu coloquei o conteúdo como o meu primeiro título nessa divisão. É aqui onde todo este assunto se torna tão relevante no presente. Sim, que é que os crentes acreditam que os fazem ser cristãos? Talvez essa pergunta nunca foi feita a você ou por você mesmo com relação a ser um cristão. Mas hoje, nessa noite, eu quero te perguntar: no que você acredita que te faz ser um cristão? Qual foi a mensagem que chegou a você, que faz com que você de fato se diga um cristão? Bem, vocês logo veem que não são algumas ideias e noções gerais sobre a vida e sobre como se deve viver. Isso está incluído, é claro, mas só como resultado do que o apóstolo coloca diante de nós aqui hoje nessa noite. Este, amados, é um ponto onde muitos se desviam do rumo certo. Pensam que você pode ter as implicações do Evangelho sem saber o que é o Evangelho de fato. Você vê, se você não conhece o Evangelho, se você não entende o Evangelho, se o Evangelho não brilhou em seu coração, como? Se você não entende as implicações, isso deveria ser algo importante para nós. Há, por exemplo, muitos no presente que se preocupam com o estado moral do seu país e que pensam muito intensamente e com razão que algo deve ser feito a respeito. Contudo, a questão toda se resume nisto: o que fazer a respeito? O fato de você se preocupar com que estado que se encontra o seu país não significa que necessariamente você é cristão. A preocupação com isso e as portas cristãs a respeito são caracteristicamente distintas e especiais. Um dos problemas atuais é que muitos imaginam que cada pessoa que se preocupa com as condições morais só pode ser cristã. Chegam até a usar este argumento: aquele homem, dizem eles, olhando para um líder político, preocupa-se com as condições morais e fala sobre elas. Ele certamente é cristão. Bem, pode ser, porém uma coisa não decorre necessariamente da outra, amados. Não é conteúdo da fé salvadora. Não se compõe de ideias gerais sobre a vida e de ideias e modos de comportamento dignamente morais, incluindo essas coisas. Mas quando o apóstolo Paulo nos dá um sumário da fé, essa fé cristã não o expressa dessa forma. E, portanto, nós também não devemos expressá-la dessa forma, amados. Há depois um segundo fator negativo que devemos ressaltar também, particularmente nesta conexão. Porque existem aqueles que afirmam que o que torna cristão a pessoa é a experiência e nada mais. Recentemente, amados, houve uma discussão deste assunto na televisão. E um homem que expôs com perfeição esse ponto, parece-me, foi o que ele declarou, que ele não era um autêntico cristão, e sim um filósofo. A discussão era sobre a ideia de que se deve ter uma nova teologia em quase toda nova época. Uma ideia a respeito da qual tinha sido escrito um livro muito conhecido. Pois bem, o referido filósofo não cristão
teve razão em dizer o seguinte: o problema desse homem, desse bispo, em seu livro, é que ele não reconhece o que se chama verdade objetiva. Para ele só importa a experiência. E é isso, amados, que muitos andam ensinando. As pessoas acabam se fixando mais na experiência e não em algo sólido, que é a palavra de Deus. Dizem eles que não devemos pensar em Deus como um ser pessoal, devemos pensar nele como acima ou fora. Então, o que é Deus? A pergunta surge. Bem, dizem eles, Deus está onde quer que se encontre o amor, ou um conceito profundo da vida. Sempre que você experimentar algo que lhe fala no íntimo do seu ser e que o leva a pensar na vida, em si próprio e em tudo em termos profundos, isso é Deus. Aqui está um equívoco, amados. Vê quão sutil é o problema da nossa geração. O problema da nossa geração é apenas se focar em um atributo de Deus e se esquecer do restante. Dizem eles também que você não deve ir à igreja para encontrar a Deus, mas deve andar entre as pessoas que não creem em coisa alguma. E de repente você vê que tais pessoas são amáveis, gentis, umas para com as outras, e estão dispostas a ajudar-se mutuamente. Então eles dizem que ali você consegue encontrar Deus. Você não precisa vir à igreja. Você não precisa participar dos meios de graça que Deus deixou. É terrível. E as pessoas têm abraçado esse tipo de teologia. Pois bem, dizem eles, isso é Deus. Porque é expressão de amor. Essa expressão de amor é Deus. Aqueles que apreciam isso e se preocupam a respeito são cristãos. Então veja, olha a visão que as pessoas estão agora nos colocando sobre o que é um cristão. O que é ser um cristão? E se nós não entendermos, se nós não tivermos um conhecimento a respeito do que nos torna um cristão, facilmente seremos abraçados por essa visão distorcida do que é o Evangelho. E tudo que importa é o amor. Tudo que importa é o Evangelho hoje inclusivo. Veja quão terrível isso é. Importa-se apenas que os homens se sintam amados por Deus. O resto é resto. Por isso, amados, nós estamos hoje diante de uma geração terrível. O que te torna um cristão? O que você crê? Quais são os fundamentos, as bases da sua fé? Se nós não tivermos esse conhecimento, se a nossa fé não for todo dia testada por nós mesmos perante a palavra de Deus, é como nós estamos falando. Rapidamente, o humanismo secular irá nos abraçar. Temos cristãos fracos, temos cristãos que não conhecem os seus princípios bíblicos. As pessoas estão abandonando isso com uma facilidade. As pessoas não querem mais conhecerem as bases da fé cristã. Amados, vocês veem que o que em última instância decide se os homens e as mulheres são cristãos ou não, nada mais é do que a experiência. E muitos baseiam essa experiência naquilo que a Bíblia não diz, no amor. Esse evangelho inclusivo da nossa geração.
Venha como está, permaneça como está. Deus te aceita como você é. Se alguém precisa mudar nessa relação, é Deus, você não precisa. É Deus que precisa abandonar os padrões de santidade dele. É Deus que precisa mudar o seu caráter. É Deus que precisa baixar o seu nível de santidade. A igreja precisa abrir mão das suas bases. É isso que eles pregam, é isso que eles estão ensinando. E infelizmente a maioria das igrejas estão caminhando para este ponto. E isso é terrível para nós. Isso é terrível para a nossa geração, amados. Precisamos que Deus levante homens e mulheres corajosos, convictos, igrejas convictas, tradicionais. E quando eu digo tradicional, eu digo aquelas que se apegam à palavra de Deus e não a larga por jeito nenhum. Aquelas que, ainda que estejam vazias de pessoas, estão cheias de Deus. Ainda que estejam vazias de pessoas, a palavra e o evangelho estão completos. Isso é o mais importante. Amados, não há verdade objetiva no meio dessas igrejas. Tudo é negociável. Eles abraçam tudo. Eles abraçam o humanismo secular. Eles abraçam a cultura do momento. Eles abraçam a moda do momento. A tendência do momento da cultura mundana. E na nossa geração não existe verdades absolutas. Não existe essa coisa mais. Por isso eles querem atualizar a Bíblia. Por isso eles querem arrancar as suas páginas que afrontam e confrontam o pecado da cultura atual. É por isso que a igreja tem perdido a sua essência. Não há verdades objetivas, absolutamente. Tudo isso em nome, amados, do amor, do evangelho inclusivo, daquilo que enche o coração do pecador de alegria, que inclui eles numa igreja local, mas exclui eles do céu, exclui ele da presença de Deus. Amados, precisamos urgentemente fincar as nossas estacas e não arredar o pé dessas verdades absolutas que chegou até nós. Segundo, amados, esse ensino, o cristianismo é puramente uma questão de sua experiência pessoal. É o que eles dizem, dos seus sentimentos e de tudo quanto acontece com você. Naturalmente não há nada de novo nisso. Porém, eu tenho que me referir a isso porque ele tem recebido muita publicidade. E porque há pessoas bastante tolas para pensarem que é algo novo e maravilhoso o que está acontecendo. E que as pessoas modernas não podem mais acreditar no que sempre acreditaram. E assim por diante. O que a geração de hoje diz? Isso é arcaico. Isso é velho. Isso valia no tempo de Paulo, isso só valia no tempo de Cristo, isso só valia, poxa, a Bíblia tem mais de 2000 anos, isso foi escrito há 2000 anos atrás, isso é velho para a nossa cultura. O mundo se modernizou, eles dizem, a igreja tem que se adequar à cultura. Não, isso é abraçar o humanismo secular, isso é mexer nas bases da fé cristã. A igreja não está aqui para se moldar à cultura do mundo. Antes, a igreja está aqui para confrontar a cultura atual, para denunciar os seus pecados, para confrontá-los
com a realidade de um julgamento eterno. E se eles não se arrependerem e não se abandonarem aos seus pecados, eles que se acertem com Deus no último dia do julgamento. Mas o papel da igreja nunca foi se moldar à cultura, nunca. Pelo contrário, amados, como nós estamos falando, a experiência pessoal é o seu contato com Deus, é isso que eles dizem. Eles dizem que isso é Deus, profundidade, amor, bem-estar, aceitação. E vocês veem isso na vida comum, entre homens e mulheres que nunca puseram os pés num local de culto e que não declaram fé em coisa alguma em particular. Mas isso, amados, dizem eles, constitui a essência do cristianismo. Errado. Comparem tudo isso com o que temos aqui e verão, amados, o contraste. A fé cristã tem conteúdo no que cremos, no que acreditamos, pelo que vivemos, pelo que nos movemos. Aleluias. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, aí está, amados, esse é o conteúdo do Evangelho. Será salvo. Então veja a implicância, veja o que é, veja o que confessamos. Confessamos que cremos na obra redentora de Cristo. Confessamos, amado, o Evangelho é isso. Confessamos que Ele ressuscitou dentre os mortos e vive para todo sempre. Está vivo, assentado ao lado de Deus. É isso, amado, que nos traz a salvação. Portanto, essa ideia moderna de atualizar o cristianismo, não só não é cristianismo, como também é a completa negação dele. Totalmente. É uma negação da quinta essência da fé cristã nos termos em que é definida aqui por este grande apóstolo. E em que foi definida nos credos e nas confissões da igreja cristã, através dos séculos, amados. No passado, os hereges eram condenados pela igreja e eram excomungados. E é porque a igreja não faz a mesma coisa hoje, que ela se encontra nessa péssima condição de desespero e de inutilidade. Se nós levássemos mais a sério as doutrinas cristãs, devemos, pois, colocar o ponto em termos como o seguinte, para nós terminarmos. Seja qual for o conteúdo da fé cristã, é uma verdade objetiva. Esse é o ponto de partida, amados, e é o que Paulo salienta. Mas, acerca de quê? Acerca de Jesus, uma pessoa que pertence à história, amados. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, é acerca desta pessoa. Portanto, você descreve o cristianismo sem mencioná-lo. Não estará descrevendo o cristianismo, seja o que for que estiver descrevendo. Isso é quase incrível, não é? Todavia, aqui vemos a astúcia do diabo em nossa geração. As pessoas poderem falar sobre o cristianismo sem mencionar o Senhor Jesus Cristo. Mas, diz o apóstolo Paulo, o Senhor Jesus Cristo é a própria palavra que pregamos. Ele é a essência da fé cristã. Ele é o conteúdo de toda a nossa posição, amados. Portanto, a fé cristã é sobre esta pessoa maravilhosa e bendita de Jesus Cristo, sobre quem Ele é, sobre o que aconteceu com Ele e sobre o sentido disso tudo. Esse é o conteúdo da nossa fé. A fé cristã centraliza-se no Senhor Jesus Cristo. Não for assim, não seria chamada cristã.
ele não é incidental em relação à fé cristã, em seu assessor. Ele é essencial a ela, amados. Não seria a fé cristã sem ele. Tire-o dela e não restará nada. Tudo depende dele e dele somente. Ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Não há outro, amados. 1 Coríntios 3:11. E para terminarmos, a última coisa, pois bem, isso é que o apóstolo nos está dizendo aqui. E vocês podem notar que ele coloca particularmente duas coisas diante de nós acerca dessa pessoa, Jesus de Nazaré. A primeira, amados, é que ele é Senhor. A primeira, amados, é que ele é Senhor. E a segunda é que Deus o ressuscitou dos mortos. São esses os dois absolutos essenciais à fé cristã. Não haverá salvação se não tivermos claro entendimento deles. E naturalmente, amados, quando leem o livro de Atos, vocês veem que foram essas duas coisas que os apóstolos pregaram no princípio: Jesus e a sua ressurreição. Atos 17:18. As duas coisas que temos na passagem que estamos pregando nessa noite. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Pai amado, mais uma vez queremos te agradecer, Deus, pelo teu evangelho. Abra o nosso entendimento, Pai, para que possamos te conhecer cada vez mais, para a honra e glória do teu santo nome. Amém, Jesus. Amém. Amém.